Som. Som. Tá ligado já? Boa tarde a todos e todas presentes. Quero agradecer a presença de vocês aqui nesta tarde, para que possamos realizar a audiência pública chamada pela Comissão de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade da Câmara Municipal, em análise ao projeto de lei 1636/2016, a lei orçamentária para o exercício 2017. Não é? Convidamos a Prefeitura Municipal, os técnicos da Prefeitura, para esclarecimentos, e as pessoas interessadas de uma maneira geral. Também temos aqui a presença do sindicato, né, dos servidores públicos municipais, algumas questões relevantes também para serem levantadas, e na qualidade de presidente desta comissão, o vereador Marcelo é o vereador relator, Maurício é o vereador relator, desculpe, e o vereador Marcelo é o vereador secretário desta comissão. Né, declaro aberta esta sessão, essa audiência pública, para que possamos esclarecer, né, melhor este projeto de lei. Para muitos aqui que são técnicos da área, pode até parecer claro, mas é um projeto de lei bastante complexo, né, do ponto de vista do entendimento geral, né, já que é a lei talvez que tenha um linguajar técnico mais mais fortemente utilizado e que torna bastante difícil a compreensão, né, digamos assim, para o cidadão comum que não tem contato com as coisas da contabilidade pública, principalmente. Então, por isso é muito importante que possamos fazer essa audiência pública, além do aspecto legal, da exigência legal para que isso ocorra, para que nós aqui na Câmara e as pessoas interessadas possam compreender melhor, para que a gente possa traduzir esses números, né, que aqui existem em perspectivas de ações para a nossa Prefeitura Municipal. Né. Quero inicialmente abrir a palavra aqui também para o vereador Marcelo, nosso vereador secretário da comissão, para fazer as suas saudações, e logo em seguida abrir para alguns questionamentos, talvez, né, antes de, talvez mais importante do que os técnicos venham fazer uma explanação, né, mas que a gente possa estar levantando algumas questões e que vocês possam, na medida do possível, ir nos esclarecendo, né, as questões levantadas. Então, com a palavra, vereador Marcelo. Boa tarde a todos vocês. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, os técnicos e funcionários, a presença da ex-prefeita Sandra, o sindicato presidente Otávio Shimoda e demais cidadãos de registro que estão hoje aqui para essa audiência pública, uma audiência, como o Raul, o presidente, acabou de falar. Os números são técnicos, né? A pessoa tem que entender um pouco de números para poder esclarecer dúvidas. E os cidadãos, às vezes, vêm esclarecer dúvidas, por isso que, na verdade, a presença dos senhores e senhoras aqui é importantíssimo nesse momento. Vocês conhecem bem o que está aqui nessa documentação. E eu espero que seja uma audiência bem produtiva, e nós possamos já, hoje, analisar para que até o meio de dezembro nós possamos votar essa lua para que o governo possa continuar o trabalho. Eu
Quero abrir a palavra, mas também me desculpar de não ter aqui destacado a presença, além de ex-prefeita, a Sandra é nossa vereadora eleita para o próximo mandato. E destacar que é a única vereadora eleita, né, para o próximo mandato, presente nessa audiência pública, já buscando se inteirar já que este orçamento, né, será o orçamento a ser executado durante o primeiro ano do próximo mandato. Quero então deixar aberta a palavra para... Eu tenho aqui algumas questões a serem levantadas, mas talvez fosse importante primeiro ouvir das pessoas aqui presentes que queiram fazer uso da palavra para algum esclarecimento. Eu tenho aqui algumas dúvidas de ordem até técnica, né? Algumas coisas aqui que os números às vezes não nos deixam muito claro. E seria importante que a gente pudesse ter o esclarecimento. Mas pediu a palavra aqui o Otávio, que é presidente do sindicato. Vamos, por favor, todos falarem sempre no microfone, porque está sendo gravada esta audiência pública, é importante para nós termos o registro. Em seguida, a Sandra. Pode falar, Otávio. Boa tarde a todos, vereadores, ex-prefeita Sandra, colegas da prefeitura. Eu quero falar aqui, fazer um relato do que nos levou a participar dessa audiência, que é super importante. Esse ano houve uma discussão com a administração municipal com relação à questão salarial, né? Tivemos aí o IPCA que apurou, acumulado 12 meses, no início desse ano 10,67%, né, de inflação. E na discussão com a prefeitura acabou propondo e oferecendo 3%, né, e ficou nisso. E nós temos aqui uma preocupação de que a gente consiga recuperar essa diferença, que é uma diferença significativa, mais de 7%, levando em conta que nesses últimos 5 anos nós apuramos que temos aí uma perda de 14%, sendo só esse ano 7%. Ou seja, nós precisamos fazer um esforço muito grande, mobilizar os trabalhadores, Câmara Municipal e cobrar do Poder Executivo de que essas perdas sejam recuperadas de alguma forma, porque a qualidade de vida, o poder aquisitivo do trabalhador da prefeitura tem uma queda, está tendo uma queda constante nesses últimos anos, aí a gente precisa fazer uma mudança nesses indicadores, fazer com que a gente consiga recuperar. E aí a ideia era discutir o orçamento para o ano que vem. Né? A diretora Débora, quando eu solicitei uma audiência com o prefeito no começo de outubro, ela já respondeu que, se fosse para discutir a questão orçamentária, teria que ser na Câmara, porque o orçamento já veio para cá. Foi aí, então, que a gente teve uma discussão com a comissão, sendo que na última reunião da comissão, o vereador Raul e o vereador Marcelo são testemunhas de que o diretor de finanças, Mário Matsumoto, que não está presente, ele assegurou que neste orçamento que está aqui na Câmara tem uma previsão em relação ao salário do servidor público, aqui em registro, de 10%. É isso, né? 10%. E a gente acha importante que essa previsão que está, pelo menos eu preciso confirmar isso, né, com os técnicos, né, nessa audiência, se essa previsão se confirmar de 10%, a gente gostaria de que isso fosse garantido, ou seja, esse percentual fosse cumprido, porque pelo menos isso ia garantir uma recuperação, menos que pequena, mas uma recuperação, porque a inflação prevista deve ser alguma coisa de 6%, 7%, no máximo 8%. Então, se garantir 10%, já tem uma recuperação pequena, mas já sinaliza uma recuperação. Lembrando que no início do ano tem que discutir o PPA, e a gente quer discutir no PPA que esteja consignado lá para 4 anos, 2018, 19, 20 e 21, que nesses 4 próximos anos também a gente consiga recuperar essa perda que houve nesses últimos anos aí, para recompor o poder de compra do trabalhador da prefeitura. Então, isso a gente já sinalizou para o prefeito, nós vamos cobrar, né, e vamos fazer de tudo para mobilizar a categoria para que isso realmente seja observado, seja cumprido, seja honrado, né, e espero que essa previsão de 10% se concretize, né, se confirme, e o ano que vem a gente possa, se não der, mas talvez até mais, né, do que isso,
mas a gente espera que no mínimo 10% a gente garanta para o trabalhador. Acho que inicialmente era isso, né? E espero que a gente consiga sair daqui com uma boa sinalização nesse sentido. Obrigado. Sandra. Boa tarde a todas e a todos. Parabenizar a comissão pela iniciativa, é sempre muito importante, apesar de ser um tema árido que os dois vereadores destacaram, mas o debate faz com que a gente compreenda os números. E eu, nessa primeira intervenção, eu queria mais um esclarecimento. Pedir desculpas, eu não tive tempo de ter contato com a lei antes, como acho que o Raul falou, o Marcelo, né? A gente está nessa fase de transição, vereador eleito que não assumimos, então eu tenho meu trabalho regular na saúde, não tive tempo de estudar o projeto. Então, é uma pergunta que eu queria fazer. Qual foi o crescimento do orçamento esse ano em relação ao ano passado? Qual o percentual em números, se vocês puderem nos ajudar com essa informação? E como é que ele se sustenta, ou seja, qual a projeção que levou a proposta dentro da composição da base de arrecadação, o que é que está sustentando este aumento? Ou seja, nós estamos prevendo maior arrecadação em que componente da arrecadação, né? Depois dessas informações, aí eu queria me inscrever novamente para refletir sobre algumas questões. Quando a gente faz uma questão como essa, a gente está se dirigindo aos técnicos da prefeitura que estão aqui, que vão responder, ou aos senhores? A prefeitura? Ah, tá. Então é isso, não sei quem está representando aqui, mas se puder nos ajudar a compreender isso, quanto que o orçamento cresceu e qual é a base da receita que vai sustentar, fazendo um favor. E se, porventura, eu já pudesse complementar, que daí eu evito de fazer nova intervenção, se o pessoal da área da saúde, quem está aqui? Da saúde, da educação, que eu não conheço todos, puder ajudar a dizer qual foi o crescimento nas áreas de saúde, educação e de assistência, essas 3 áreas inicialmente, por favor. Obrigada. Então vamos encaminhar para não acumular muitas questões. Eu tenho aqui algumas outras questões, depois a gente coloca, né? Mas quem que poderia iniciar, né, esclarecendo a questão levantada pelo Otávio, que é muito importante, não é? A questão da previsão orçamentária, e se nessa previsão realmente alguém que possa confirmar essa informação que não é oficial, né, e aqui a informação se torna oficial, de que existe alguma previsão, né, para recomposição salarial de torno de 10%. Colocando, Otávio, aqui uma aspas, né, só para dizer que, claro que é importante, é necessário que esteja no orçamento para que ela possa ser executada. Mas, infelizmente, estar no orçamento não garante que será executado, visto que o orçamento passado também havia previsão de 10% de reajuste e, infelizmente, não foi executado, né, porque não foi da vontade do senhor prefeito, né? Depois, nós fizemos aqui várias audiências públicas, em que projetos de suplementação orçamentária, tirando recursos que eram previstos para a área de folha de pagamento, transferindo para outras áreas, foram realizados, e os técnicos, né, mesmo quando questionados por nós de onde que surgiu isso, era da previsão da recomposição do funcionalismo, que infelizmente não veio. Mas é claro que aí é uma questão muito mais política do que técnica, né? E o que nós temos é que neste momento é garantir, né, porque é necessário que esteja no orçamento, né? Só lembrando, e muito bem colocado pelo Otávio, a fase de mobilizar os funcionários, porque garantindo que está no orçamento, aí nós temos que mobilizar para que garantamos também que o orçamento seja executado neste item, né? E também, né, alguém que pudesse também já ir respondendo um pouco dessas questões levantadas pela Sandra, de um comparativo, né, do quanto que está crescendo, se está crescendo, quanto tem variado o orçamento, né, que está sendo executado esse ano de 2016, com o previsto para 2017. Quem que pode começar a falar sobre isso? Aí, por favor. Eu quero auxiliar, tá? Por favor, obrigado. Vou pedir desculpa em nome do Mário, que ele não pôde estar presente. Ele não pôde estar presente, já tinha um compromisso assumido, não deu tempo dele chegar aqui. Ele está parado lá na serra, não consegue chegar por causa da chuva. Meu nome é Áurea, eu trabalho com ele na Secretaria de Finanças. O seu Raul já me conhece, né?
A pergunta do Otávio sobre o reajuste, 10% está contemplado no orçamento. Está aqui, nós conversamos agora, o Mário também já explicou para vocês, está contemplado no orçamento os 10%. Ah, tá. Para esse, né? Para passar, então, pelo total do orçamento foi 3,73, só que assim a gente pega a receita própria de convênio do Estado e da União. Então, pelo geral, deu 3,73. Deixa eu ver como que está aqui na lei, que para nós é uma coisa, mas na hora de passar, como o seu Raul falou, já fica mais complicado, né? Só um minutinho. Ah, é saúde, né? Quer que a saúde vai respondendo? Daí ela já vai vendo, então, já vou anotando, ela vai vendo aqui onde está. Você tem que ver pelo total global, né? Porque para nós fica separado, fica complicado na hora de falar. Então, você tem algum relatório que ajude? Tem. Que seria só as tributárias. É que ela quer saber só em termos de receitas próprias, então eu tenho que separar elas. Boa tarde. Esse aqui do... Essa daqui pega tudo. Seriam só as tributárias que a senhora está perguntando? As correntes são separadas. É que nas correntes vai estar somado também os convênios. Se sai com um dos seus correntes. A parte... É que aqui, ó. Aqui, ó, total. 30, né? É total, né? Corrente total. E a para tributária aqui é 30 e 32. Nós temos que ver aqui, ó, os impostos próprios, que isso que ela falou, principalmente aqui, ó. Principalmente IPTU e ISS. E outras, na verdade, IPVA, isso aqui, viu? Mas aí é do Estado, Você recebe só uma participação de 5% do Estado. Eu posso falar pelas próprias nossas, quando eu tenho separado? No caso, IPTU, ISS. Se a gente está garantindo, nas políticas públicas, por exemplo, depois eu queria ver investimento, se a gente está garantindo o mesmo percentual. Se o orçamento vai crescendo X%, a gente vai conseguindo garantir que a educação e que a saúde tenha crescido na mesma medida? Sim. Ela aumenta na mesma proporção, porque a gente é obrigado, por lei, a aplicar os impostos próprios, 25 para a educação, que seria o mínimo, né? E 15 para a saúde, que na verdade é 32, mais ou menos, que a gente acaba aplicando. Por força da lei, não tem como fugir disso, não dá. Então, tudo que foi previsto aqui, digamos que eu previ 10% de aumento de IPTU, ele também vai contemplar saúde e educação. Não tem como fugir disso. Não tem. Sim, a mais sim, a menos nunca. Então, no caso da saúde, eu seria obrigada a aplicar 15%. Aplico 32%. Sim, esse ano está aplicando 32%, então é bem a mais do que a lei me obriga a aplicar, né? Não, a saúde está com 32%.
Isso não, com isso com certeza. No geral, você falou que é 3 e... Não, é 3,73 No geral. no orçamento anual. Não entendo. Mas na receita tributária está dando um orçamento de 7,17, pegando 32, 31. Então, eu acho que é uma... Eu acho que é uma discussão interessante, uma análise interessante. Mas eu acho que, assim, ó, talvez saia para a gente pensar um pouco sobre as principais receitas locais, que é o IPTU e ISS. Né? E aí parece que o crescimento é bem maior. Porque o IPTU previsto aqui, ó, para 2017, 12 milhões e 600. E o de 2016, 10 milhões e 800. Então aí já dá quase 20%. É que nós pegamos, quando nós fizemos a soma aqui, a gente pegou pelo geral. Está incluído convênios, Estado e Federal e recurso próprio. Está pelo total do orçamento. Aqui nós estamos pegando individual. O senhor está pegando IPTU do ano passado, que no caso é esse ano, com o próximo ano. Aí ele dá uma diferença de percentual. Porque não é usada a mesma correção para um convênio. Eu não sei se o governo vai me manter com o mesmo percentual ou não. Então, a gente faz mais ou menos uma projeção, conforme você recebeu esse ano, vamos supor, merenda. Recebi 100 mil. Eu vou prever que eu vou receber 100 mil de novo. Eu não posso jogar um percentual em cima, porque eu não sei se ele vai me dar ou não. Tá, mas as grandes fontes de receita, né, são essas duas fontes locais, IPTU e ISS, de transferência estadual, não é, o IPVA e o ICMS, e de transferência federal, o Fundeb e o FPM. Isso. Eu costumo dizer que isso aí é bem o grosso, claro que tem a grosso modo, né? Porque depende muito das arrecadações, tanto do Estado como da União, para ter a nossa participação também, né? Sim. Agora, o que justifica esse aumento do IPTU, só para a gente compreender um pouco, é simplesmente o reajuste que todo ano é feito, o reajuste na cobrança do IPTU em cima do índice inflacionário apurado, não é? Não é isso? Porque a gente não teve nenhum projeto de lei de revisão de planta genérica de valores de aumento nominal do IPTU. Não houve. Isso. Então, o que há aí é uma correção, que é a inflação, que justificaria uns 10%. Se nós estamos vendo até 20%, é porque a gente está vendo uma ampliação, inclusive, na base da cobrança. Isso. É isso? Eu vou ficar devendo assim, o detalhe do cálculo, porque, no caso, quem faz essa parte para nós é a parte tributária. O crescimento pode ser por novos bairros, novas moradias. Então, o detalhamento eu vou ficar devendo mesmo. Eu posso trazer depois para o senhor, mas eu não vou detalhar. Mas é correto isso, o aumento de um ano para o outro? Não é um aumento, essa revisão é a taxa de inflação? Então, no mínimo, 10%, em torno de 10% já teria que estar previsto mesmo, que seria no mínimo a revisão. Uhum. E para a gente observar também que é mais ou menos da mesma grandeza, segue a mesma linha de raciocínio. O ISS, né, que para esse ano está previsto em 12 milhões e 700. E, quer dizer, para 2017. E esse ano, 11.523. Aqui, é claro que não acompanha o mesmo ritmo de crescimento, porque você não tem essa correção. Isso. Né? O Código Tributário estabelece que é 2% em alguns casos, isso, tem 3% várias regras, em outros, né? e aí... Não tem como seguir a linha. Tá bem. Alguém da saúde, da educação, da assistência, que pudessem também ajudar a esclarecer um pouco aquilo que a Sandra colocou com relação aos investimentos, como é que isso se reflete?
Fala no microfone, por favor, dona Fran. Esse é o desafio, nós nem respondemos a pergunta. Vamos lá. Então, eu nasci para isso. Você gosta de papel, eu não gosto de microfone, né? Então, o crescimento dos 25, ele está de forma linear, porque assim, esse ano a gente está prevendo um crescimento de 25,92. O investimento dos recursos próprios na educação, 25,92. Para ano que vem, está reservado algo em torno de 25% inicialmente, mas depende da arrecadação municipal, né? Então, assim, se houver superávit ou alguma arrecadação, excesso de arrecadação, ele vai ser repassado aos 25%. Nesse momento, o orçamento está previsto em 25% mesmo. Não tá muito, a variação está dentro dos últimos anos, né, Jefferson? O Jefferson é nosso contador, dona Sandra, que trabalha, eu e ele trabalhamos juntas, né? Reginaldo, que fica da parte administrativa e pedagógica, né? E a Lúcia dos convênios, que a senhora já conhece também. Daí o que acontece? Nós temos mantido uma aplicação de 25 a 26,5 no máximo, nesses últimos anos, né? Aí quando... a variação é mínima, não tem muita... Então, assim, a gente mantém é linear o crescimento, vai ficar entre 25, está em 25, mas vai depender da arrecadação, porque aqui a gente está falando da dotação orçamentária, ainda não é do financeiro, né? Então, o financeiro que pode mudar aqui os números ou não, né? Inicialmente falando. Os convênios, eles estão também, assim, previstos de uma forma bem enxuta, não teve assim até diante do cenário que a gente está vivendo, nós não criamos nenhuma expectativa muito grandiosa, a não ser aqueles que a gente já conhece, que é transferência constitucional mesmo a gente manteve, né? O Fundeb, ele está previsto este ano em 24.300.000 e para o ano de 2017 ele está previsto em 27.156.000. O crescimento que nós fizemos a fórmula de cálculo é quase que a tradição mesmo, de algo em torno de 3 milhões, que é o que gira de diferença de um ano para o outro, né? E tem alguma coisa que pode ter de novidade dessa questão da repatriação, que a gente sabe que vai ter um reflexo também nos impostos, né? Na transferência que virá para o município. Então, pode ser que esse ano a gente atinja um pouquinho mais que 25,92 por conta desse finalzinho de ano que está tendo essa novidade. Não sei se é essa a pergunta, a resposta. Pode, só fala aqui não. Na educação, realmente, o cômputo geral, a gente não sai muito dos 25 mesmo, como eu estava dizendo, porque já ainda bem, depois de muita luta, um bom percentual que a sociedade brasileira garantiu para a educação. Mas, explorando um pouquinho vocês, se vocês tiverem memória. Dentro de 2 itens, por exemplo, a questão de pessoal, não sei se está previsto para o ano que vem a questão do... Não é reenquadramento, como é que chama mesmo, quando nós temos que adequar a lei nacional, que é a Lei Nacional do Piso? Ela está... Como chama mesmo? Readequação mesmo, isso. Em relação a isso, e em relação àquilo que a gente, andando pela cidade, ouviu muito esse ano, que é alimentação escolar, tem previsão de crescimento nesse item, gêneros alimentícios específico para a merenda escolar? Porque isso a cidade toda, né, a comunidade escolar, assim, alertou como um problema, né, forte. Eu queria entender se nós temos recursos proporcionalmente ampliados. Nós vamos falar em números, né, em números, em valores, né, vamos dizer assim. A ideia, a intenção, né, a discussão é para manter pelo menos o mesmo valor que foi atribuído este ano, né, algo em torno, porque assim, esse ano a gente não teve a parceria, Não tem mais, então. Porque depende, a merenda escolar, a senhora sabe que depende mais de recursos próprios da arrecadação municipal mesmo, da fonte 1. Isso. Então, assim, a parceria do Estado não existe mais, né? Então, nesse momento, a gente não tem. Seria o governo federal com repasse do PENAI, PENAC e o PENAP, é aquele mesmo valor que a gente sempre recebeu, 50 centavos per capita e R$1, né, Lúcia? Na parte... Creche, 50... MF, né? 30 centavos MF. Isso, faz de recurso próprio, então nós vamos estar mais ou menos. Você está dizendo que não merenda, houve grande alteração. Ela é sustentada praticamente pela arrecadação municipal. Sim, então vai depender muito do que for, daqueles números que a Áurea está transferindo para conhecimento. Tá, okay. Nesse momento, ele vai ficar bem abaixo, mas a gente já levou ao prefeito e ele tem a preocupação de tentar não, ele vai sustentar, porque assim, vai depender da arrecadação mês.
ele vai suplementando mensalmente aquele valor que faltar para a gente fazer, né? Mas para iniciar o ano, a gente teria a condição de fazer o atendimento na mesma condição, pelo menos, da merenda, né? O transporte escolar tem um acréscimo pequeno de quilometragem que vai ser atendida a mais inicialmente também, né, Reginaldo? Sim, bem pequeno, né? Só uma situação também que eu acho que é interessante a gente colocar, que assim, com relação à merenda escolar, esse ano, por exemplo, a gente teve muitos realinhamentos de preço, né? Então, assim, a ideia para o ano que vem, né, o planejamento para o ano que vem, é manter a qualidade deste ano, né, na alimentação escolar, e já foi colocado a questão do aplicado, né, esse possível percentual de realinhamentos para o ano que vem. Então, assim, em tese o valor está aumentando, né, e a qualidade está mantendo. Caso, desculpa, não entendi. Que previsão de realinhamento, de aumento? Isso, porque assim, esse ano a gente teve muitos realinhamentos de preço, né, nas licitações, nos valores das mercadorias que foram subindo, né, de acordo com os meses e tal. O gás, enfim, hortifruti, todos os itens sobem mês a mês os valores, e a gente vive isso na pele lá na secretaria, né? Então, assim, os valores para o ano que vem, né, eles já foram colocados, né, aplicados os percentuais, isso, foi feito contemplando esses possíveis percentuais, e mantendo-se a qualidade que hoje a gente tem na rede municipal. E com relação à adequação da lei, a readequação da lei, ela, assim, do que nos foi passado, a primeira proposta que está para ser apresentada, ele está contemplado, os custos, né? Assim, não é, observa-se que não é um valor assim muito grandioso, mas está dentro da necessidade de adequação da lei, ela está prevista no orçamento, sim. Os 10% com a adequação da lei, a merenda, ela está um valor abaixo apresentado no orçamento, mas não implica que vai ser aquele valor, porque o prefeito já tem o conhecimento que ele vai ter que fazer uma suplementação mensal ou bimestral para contemplar, e nessa necessidade também já foi apresentado para ele a questão dos reajustes de custos mesmo da cesta básica, né, que foi repassado também já no estudo do pessoal da merenda escolar. Não sei se atendemos a resposta. Não, obrigada foi? pelo esclarecimento. Tá bom. A gente vai falar um pouquinho sobre saúde. Como a Nemo falou, referente ao orçamento, até agora a gente não terminou ainda, né, Áurea? Está em torno de 32, e o previsto para o ano que vem é de 30,26. Aí eu... Reduzir de 32 para 30. 30,26. Tá. Que foi provisionado para o ano que vem. Mais alguma... Se vocês tiverem memória boa. A gente está buscando aqui, porque a gente não trouxe a verdade. Que a escuta das ruas traz o problema da alimentação escolar, traz também o problema de medicamento, escassez de medicamento nas unidades. Esse item específico, que é material de consumo, medicamentos, acho que está junto ainda na despesa orçamentária, ela tem previsão de crescimento? Você consegue se lembrar? Sim, para vocês terem uma ideia, nesse ano a gente teve um aumento consideravelmente de medicamento, até mesmo a gente acredita que, pelo fato da crise financeira, muita gente começou a procurar o SUS, e a gente viu um impacto grande no nosso orçamento. A gente deixou do ano passado para esse ano 1 milhão e 100 para medicamentos, Sandra, aproximadamente, tá? E a gente está deixando para o ano que vem 1 milhão e 470, se eu não me engano, a gente viu, assim, analisando o nosso orçamento, que a gente teve um aumento de medicamento, um aumento de suplemento. Né, de suplemento, a gente deixou 320, está indo para 470, não, 60, aproximadamente, só para vocês terem uma ideia, que realmente aumentou, e a gente está fazendo essa previsão, sim, né, porque a gente faz uma média do que a gente tem gasto no ano, e ainda deixa uma porcentagem a mais, justamente para suprir essas demandas que realmente têm ocorrido, têm aumentado. Mais alguma coisa? A gente possa ajudar? Você lembra então do que nós diminuímos os 2 pontos percentuais aproximadamente? O que reduziu? Como que... A gente reduziu... a gente reduziu com... De investimento. Investimento, a gente... Foi. Nada. Só para a
a gente entender um pouco, enquanto eles falavam, eu estava dando uma olhada aqui, fazendo um pouco essa comparação das grandes receitas, para tentar entender, vocês falaram um pouco que é convênio, talvez que você não consegue prever um reajuste e mantém ele baixo para que você tenha uma variação global tão baixa de 3 e pouco por cento, né? Já que a gente observou aqui que a variação de um orçamento para o outro do IPTU chega a 20%. Do ISS, de 1.500.000 e... Não, 10%. 10 do IPTU, 16,67. Né? Chega a 10% do ISS, né? Dá 1.500.000 e pouco para 2 milhões e... 2 milhões para 17. E o Fundeb, que é um outro grande, né, elemento, uma transferência grande, a gente pôde ver aqui que, graças a Deus, isso aqui é com base na previsão que o próprio Ministério já forneceu? Normalmente sim. Não? A primeira, né? Porque eles lançam uma, depois lançam outra. Uhum. Porque aqui, ainda bem, a gente viu também um aumento da ordem de... Cadê ele? De 23.183.000, que era o previsto para esse ano. Já chegou a executar quanto? Está em 24, né? Que bom, vai dar um pouquinho maior do que o orçamento previu. 20, está para 27. Então chega aqui a 4 milhões a mais, também quase na casa dos 15% a 20% aí, Marcelo, faça a conta para mim. Hã? 12,5% de variação. Então, todos apresentam pelo menos alguma pequena variação. E aí quando a gente vai no FPM, a gente vê que se manteve o mesmo número. Não é? Ou eu estou lendo errado aqui, porque às vezes ele aparece em outros locais. Deixa eu só confirmar. Né? Cota parte, Fundo de Participação do Município FPM, 28.270.000 aqui em 2017. Cota parte, Fundo de Participação dos Municípios, 28.270, exatamente o mesmo valor, 2016. Né? A previsão ou a expectativa de crise e de dificuldade econômica, assim como impactaria o FPM, impactaria o Fundeb. Exatamente. Exatamente. Então, como é que eu prevejo um aumento de 4 milhões no Fundeb e nada do FPM? Só para a gente entender. Sim. Sim. Aham. Né? Como é que está o executado hoje de FPM, né? Como é que está o executado? Até onde eu acompanhei o mês de julho, depois houve alguns meses que teve um negativo, né? Mas normalmente estava dando um positivo de 5%, eu estava fazendo um acompanhamento mês a mês. Agora eu, sinceramente, não tenho acompanhado nesses últimos meses. Levante. Assim, por favor. Assim, a nossa área é injusta. Quem é contador vai entender o que eu estou falando. Quando o senhor olha o total do FPM arrecadado, está pelo bruto. Lá dentro tem o desconto do Fundeb, do PASEP, e mais algum imposto que o governo quiser colocar lá dentro, ele vai colocar, né? Quando o senhor pega pelo total, nossa, tá bonitinho o número, né? Só que tem que ver que já saiu o valor pro Fundeb, que vai estar na receita negativa lá no final do balancete. Isso. E tem também a retenção do PASEP, que quando a gente dá entrada, é pelo bruto que a gente dá entrada.
Assim, hoje eu estava dando uma olhada, a gente não atingiu o valor que a gente esperava, tem a expectativa de atingir. Está abaixo o valor. Só não vou lembrar de cabeça, porque foi muita coisa hoje para a gente ver. Mas assim, a gente não conseguiu atingir ainda. E falta o quê? Um mês para acabar o ano. Então, é um pouco assim também, a gente não pode arriscar muito acima do que a gente já estava esperando para esse ano, no caso do FPM. Né? A gente vai ter um refresco, como a Fran falou, eu tinha até me esquecido, foi bom ela ter lembrado, desse valor extra que a gente recebeu. A gente não estava esperando. Que bom que veio, né? Se ano que vem tiver direito de novo a receber, melhor ainda. A gente vai aplicar na saúde, educação e de recurso próprio mesmo. Essa é a nossa expectativa de sempre receber mais do que a gente prevê. Mas nem sempre acontece, infelizmente, né? Mas, bom, eu sei que, e aí é uma visão mesmo técnica, o contador sempre vai, até por cautela, prever, né, num limite inferior, para não correr riscos de ter déficit. Sim, não podemos. Muito pior você ter déficit, não é? Só que o que a gente tem observado nos últimos anos, nos orçamentos aqui, é que a gente tem superávit, e muito superávit, que inclusive é utilizado para justificar os inúmeros, mas inúmeros e inúmeros projetos de lei de suplementações que passam por esta casa e que nos últimos anos foram um exagero, inclusive apontados pelo Tribunal de Contas como um exagero de projetos de suplementação, né, que são aprovados. O que nos leva a crer, né, que normalmente, e aí até pela cautela, o que acabou ocorrendo é um orçamento subestimado. Não é possível que, por exemplo, o FPM seja negativo em 2017 em relação a 2016, né? Um momento tão ruim. Tá? E isso acaba nos levando ao longo do ano ter essas situações. Né? Não sei como é que vocês estão tratando isso, porque mesmo após o Tribunal de Contas ter apontado essa... eles não chamam de irregularidade, mas é algo impróprio, né? Eles aconselham, num primeiro momento, a prefeitura a não exagerar nos projetos de lei de suplementação. O que a gente vivencia nesta casa, assim, projeto de lei que mais se vota aqui é de suplementação. Mais do que para dar nome à rua até. Mais do que qualquer outra coisa, é projeto de lei de suplementação. Né? Uma boa parte deles aconteceu este ano, por conta daquilo que o Otávio falava, pelo não uso do recurso que havia sido reservado orçamentariamente na folha. Mas não é só isso. Né? Muitas outras coisas, e a gente está cansado de ver projeto de lei que não é de transferência de recursos de uma ficha para outra, é por excesso de arrecadação mesmo. Ou seja, quando é por excesso de arrecadação, alguns sim, mas alguns... Sim. Sim. Às vezes de aplicações também, isso gera superávit. Mas houve vários, o que ensejou, inclusive, apontamento do próprio Tribunal de Contas. Agora, até para aí é 2016, né? Para que a gente possa entender um pouco melhor, e a gente todo ano pega esse orçamento, dá uma olhada e vai aprendendo alguma coisa. Né? Não tenho nenhum interesse em fazer contabilidade pública, mas em ler um pouco melhor isso que acontece. Porque, por exemplo, alguns números que a gente olha aqui no projeto não bate com o que a gente, pelo menos, vê inicialmente aqui na planilha.
nessas planilhas, né? E eu gostaria de entender por que isso acontece. Por que aqui no projeto, por exemplo, né, primeiro você trata no artigo 1º que o orçamento geral de 192.280.000, né? E observando todas as receitas aqui, né? E fazendo todas as contas possíveis aqui, a gente não chega nesse número, né? Então, somando as receitas correntes, as de capital e mesmo as deduções, a gente não chega nesse número do artigo 1º. E, por exemplo, aí quando eu vou vendo assim de uma maneira geral as receitas, né, e vejo aqui receitas correntes, 173.753.000, né, está no artigo 3º. Quando eu venho na planilha, as receitas correntes são 180.460.000. A receita tributária, 32.633.000. Essa confere. A receita de contribuições também não confere, né? 2.630.000, quando aqui na planilha a receita de contribuições deve incluir algum outro tipo de coisa, dá 8.212.000. A receita patrimonial. Deixa eu só abrir um parênteses para o senhor. Quando o senhor olha na lei geral do município, ele está incluído a OMSS também. Sim. Isso, e a Câmara. Sim, sim. Posso dar um? Por isso, são quando o senhor vai lá para trás nas outras páginas, são relatórios separados. Por isso que quando o senhor pega relatório por relatório, dependendo do relatório, ele não vai bater a informação aqui da frente. Mas provavelmente está informado aqui, cada um o seu valor, não está? Câmara, Prefeitura e OMSS. Sim. 20 milhões, 166 do município, 5 milhões da Câmara. Tá, então, mas nenhum dá esses 172. É que, no caso... Não, mesmo com desconto. Faça essa conta aqui, você não vai chegar nesse número aqui nunca. Isso, porque são informações... não desconta a Câmara, só o MSS. Porque a Câmara... É essa a diferença. Porque a Câmara é uma arrecadação do município, que passa para a Câmara. Da OMSS, não. É desvinculado. É a receita deles. É a contribuição. Isso, a receita é deles, mas por força da lei tem que estar tudo junto na hora de fazer o orçamento, né? Tá, então, mas aqui, ó, na planilha, você está considerando toda a receita. Por exemplo, receita tributária, 32.633.000. Aqui bateu. Quando o senhor pegar as receitas individuais, elas vão bater. Quando chega alguma receita que a OMSS tenha aparecido, ele vai dar diferença realmente, porque são relatórios separados. A receita de contribuições é onde está a grande diferença. Porque a contribuição do INSS é a contribuição também tem. De 2 para 8 milhões, 6 milhões. Vai mudar algum código diferente da prefeitura para o deles, mas é contribuição também. Ok. Por isso que a gente fala que a nossa área é complicadinha para quem não está. O senhor não quer fazer contabilidade. Então tem que pegar relatório por relatório, separar ou somar, se for o caso, porque é complicado até para nós explicarmos quando chega aqui, porque você trabalha muito com número, né? Então você tem que estar ali, ter tempo de ler, ver, explicar em detalhe para vocês também. Né? Mas tudo que está aqui a gente consegue explicar. Mais algumas questões? Alguém mais quer fazer uso da palavra? Jefferson, fala aqui no microfone, Jefferson, que nós estamos gravando essa audiência pública. Boa noite. Eu gostaria de saber do pessoal da educação como é que está a previsão de recursos para a aquisição dos produtos da agricultura familiar. Se há uma previsão de aumento com relação ao percentual mínimo de 30%, que sim vem sendo cumprido, mas vem sendo cumprido justo na marca, né, 32%, 33%, enquanto as recomendações é que se compre cada vez mais da agricultura familiar,
registro vem na contramão nos últimos anos, comprando cada vez menos em termos percentuais. Então, há uma previsão de aumento? Como é que está esse item na previsão orçamentária 2017? Obrigado. Muito bem. Assim, o estudo que da merenda, do consumo da merenda escolar, ele vem feito pelo pessoal da merenda escolar, da chefe de supervisão escolar, não da chefe da supervisão, não, da equipe técnica de merenda escolar. Quando eles nos repassam apenas assim, o consumo geral. E a gente tem uma previsão da arrecadação do governo federal, que é em cima desse recurso que a gente trabalha, os 30%, nós corrigimos algo em torno de quanto, Lúcia? Você lembra? Nós fizemos um número de alunos atualizado do censo que saiu esse ano, per capita, vezes o custo o valor que eles nos pagam, e gerou-se um valor de... Só um minutinho. De merenda escolar, onde está o curso federal? No consumo. Ele vai dar algo em torno de 600, 700 mil para o ano que vem, né? E desse valor, nós, assim, tecnicamente falando, separaremos 30% que é obrigatório. Agora, o que vai ser esse consumo, nós não temos conhecimento ainda, porque ele depende da necessidade da merenda escolar. A chamada não foi feita ainda, né, Reginaldo? Para esse ano de 2017, então a gente ainda desconhece. Mas pode ser que o pessoal da equipe técnica da merenda escolar já tenha alguma coisa, algum estudo nesse caminho. Se você quiser que a gente responda depois, ou você quiser ir até lá à secretaria amanhã ou na próxima semana, aí você nos procura e a gente fala com o pessoal da equipe e eles tentam passar já alguma coisa mais concreta. Aqui nesse orçamento não tem ainda, só tem o valor do repasse que está previsto. Mas assim, o que vai ser comprometido com a agricultura familiar a gente desconhece, tá? Enquanto técnicos financeiros, porque aqui só está representada a parte financeira. Pode ser que o pessoal da equipe da merenda escolar já conheça e já sabe a necessidade, tá? Aí, se você quiser nos procurar, Fran ou Reginaldo, a partir de semana que vem, eu acho que é melhor a semana que vem, segunda-feira, aí a gente pode conversar com o pessoal da merenda escolar para ver. Tá? Tem uma situação, igual ela colocou, a gente é a parte financeira, né? Mas o pessoal da equipe da merenda da educação, eles colocam assim que antes deles abrirem o processo licitatório para a chamada pública, eles fazem um estudo com as cooperativas do que eles têm para fornecer, para que, digamos assim, eles coloquem em cima do produto que eles têm para oferecer a chamada, entendeu? Então depende também do agricultor. É isso que a gente sabe, um pouco que a gente sabe dessa parte. Para responder melhor, acho que uma visita sua lá, ou do pessoal que tem interesse na informação, seria mais bem respondida a questão. Tá? É mais para compartilhar uma informação, até com o vereador Marcelo, vai estar aqui comigo ano que vem. Esse é um projeto super importante. Esqueci seu nome. A Lúcia tem razão no sentido de levantamento de demanda, Lúcia, mas é muito importante, e eu quero batalhar muito para que a gente retome os patamares anteriores. Não é preciso comprar só da região. Nós comprávamos leites de cooperativa de assentamentos de outras regiões que aqui não tinha. Lá da região mesmo, lá do seu irmão, lá como chama, Itapeva, né? Itapeva, enfim, é importante Oi? Feijão. É primeiro, claro, comprar daquilo que tem aqui. Peixe, enfim, a produção. Mas nada impede de comprar de fora. Só estou esclarecendo para quem não é da área, porque esse é um programa super importante. Eu gostaria muito de dialogar com a secretária o ano que vem sobre a gente retomar, porque é muito importante para o desenvolvimento de toda a região, né? Além da agricultura de forma de outras regiões também, daquilo que a gente não produzir aqui. Mas é só um adendo, Jefferson, desculpa. Eu vou vendo para quem. Ok, Jefferson? Esclareceu? Alguém mais queria fazer alguma pergunta? Sobre a suplementação orçamentária, eu entendo que vocês disseram que tem diferenças nos repasses individuais das transferências federativas, mas a minha pergunta é, essas transferências, essas alterações ocorrem para todos os municípios, mas nem todos têm a quantidade de projetos de suplementação orçamentária que registro teve.
Minha pergunta, não sei se para vocês, por que Registro teve tantos projetos de suplementação orçamentária em comparação com outros municípios, inclusive do Vale do Ribeira, e se há uma ação que vocês planejam para evitar essas suplementações orçamentárias, que, na verdade, constituem, de uma maneira, grosso modo, um cheque em branco da Prefeitura, não é? Porque nós não estamos discutindo isso aqui, isso vai ser aprovado suplementarmente. Obrigado. Embora o tema ainda não seja tentar discutindo o orçamento desse ano, e sim do ano que vem. Mas, em relação à sua pergunta, as suplementações que vieram para cá, como a Fran mesmo falou, foram convênios que a gente não tinha previsão de recebimento, a gente acabou recebendo. Ou uma receita extra que a gente não tinha e recebemos, graças a Deus, né? Aí é mandado para a Câmara, eles aprovam, é executado o projeto, ou corrente, ou de capital, quando é para comprar algum bem. Fora isso, nós não tivemos de recurso próprio, pelo que eu me lembre. Não... Isso, e na lei também é autorizado um limite. Isso. No orçamento já consta o limite que pode ser feito de suplementação. Não é assim, o tanto que eu quero sai. Já tem uma previsão. Só que aí... Não acaba não usando. Não tem nem uso. Fala no microfone. Você gosta, né? Gravar. Então, quando comparado, se a gente comparar com outros municípios da região, Registro é infinitamente maior do que os outros municípios da região. Então, a demanda de registro ela é completamente diferenciada dos outros municípios. Então, se eu pegar, por exemplo, os projetos de leis de registro em relação a uma outra cidade, qualquer uma daqui da região, não dá para comparar tanto, inclusive pelo valor do orçamento, entendeu? Uma outra questão também, Áurea, que só queria voltar bem rapidinho, é que o orçamento, quando ele é feito, vamos supor, foi colocado um valor para a folha de pagamento em 2015, final de 2015 para 2016. Quando esse reajuste que estava previsto no orçamento não foi dado, digamos, sobra uma dotação na folha de pagamento. Quando nós fazemos... Porque essa dotação que está na folha, ela definitivamente não vai mais ser usada daquele ano. Então, o que é feito é uma transposição do recurso de folha para outros gastos. Mas não necessariamente quer dizer que vai ser gasto o que está lá. Então, se for olhar a nossa dotação hoje, você vai ver diversas situações que não foram gastas. Foi feita a suplementação destinando aquele recurso para outro gasto, mas não necessariamente foi gasto aquilo, porque depende do financeiro. Já se tivesse obrigado na folha, teria que ter gasto, e não teria financeiro para cobrir. Então, é importante, a suplementação ela não quer dizer que vai ser gasto, né? Na verdade, a transposição que nós estamos falando, né? Quando eu tiro dotação de folha de pagamento, coloco, por exemplo, em material de consumo ou serviços, não tem obrigatoriedade de gastar aquilo ali. Agora, se eu tivesse em folha, eu teria que gastar. Alô, som. Está garantido 10% aí, mas vamos falar em outros números, que até o vereador Raul Calazans apresentou publicamente nessa casa uma vez. A lei permite que se gaste no máximo 54% com funcionalismo. Não sei de que número aí, mas é 54%. Aconselhável que se gaste receitas correntes líquidas. Não sei bem o que é isso, mas em todo caso é 54% o máximo que pode gastar com funcionalismo público. Aconselhável que se gaste 51%. Na administração anterior, a ex-prefeita Sandra, ela ia cada vez mais gastando com a gente, com os funcionários públicos, não só conosco que estamos aqui, mas com os, que possa contratar mais pessoas, né? Falta funcionário em quase todo lugar. Então, a gente viu que na última administração esse percentual foi diminuindo, foi caindo. O Raul apresentou até gráfico ali, né? Mostrando que poderia se gastar 54%, aconselhava 51%, mas se viu que a última administração foi diminuindo esse percentual. Não sei se os técnicos aí têm alguma previsão, quantos por cento pode ser gasto no próximo ano?
Desse percentual das receitas correntes líquidas, quanto está se prevendo? Hoje está em quanto? Segurança é orçamento do próximo ano. Se a lei permite até 54%, 38 é muito grande. Isso, sai relatório. Ela 40 e... Jefferson. Então, nós publicamos de 4... É publicado de 4 em 4 meses, todos esses relatórios que está sendo discutido aqui no jornal. Tem a publicação lá com os seus percentuais. Assim, eu vou te falar, de cabeça, eu não vou te dar exatamente o valor, mas eu acho que está em 48%. Até porque nós estamos discutindo o orçamento do próximo ano, entendeu? O que você está me perguntando é o de vigência. E também tem audiência pública aqui na Câmara, que sai convite para vocês virem, que pode ser questionado isso daí, perguntado, a gente explica detalhadamente. Já seria um outro tema que não seria o de hoje, por isso que eu não te dou exatamente. Tenho relatórios, se o senhor quiser ir na prefeitura, pode ir procurar o setor de finanças, a gente senta, explica quanto a isso, não tem problema nenhum. Eu só não tenho agora. 46,78. Isso no geral da folha. Não, mas só que não pode chegar no 54. O administrador que chegar no 54 é preso. Ele pode, se chegar no 51%, ele já dá o sinal de alerta. É o limite. A Câmara tem o limite dela e nós temos o nosso limite. Cada um tem que cumprir o seu limite. No limite prudencial. 46 e 50. Chegou no 51. Há espaço para os 10%. Sim, na verdade, dos 46% aqui que tu falou aqui, está dentro. Né? Está dentro com o aumento previsto. É, com essa previsão. É orçamento, mas 10%. Não, só para esclarecer, 10% não é aumento. 10%. Reposição salarial. Reposição salarial. Não sei qual é a posição do sindicato para vocês. A pergunta do 10% contemplando. Não significa 10% lá. Não significa. 10% aqui pode significar 1,5%, 2%. Se a receita ali, Só uma intervenção nesse, para que já que nós estamos gravando, fiquemos com a informação correta, a não ser que eu não tenha entendido. O que está se falando aqui em 10%, nós estamos falando de 10% de crescimento de gasto com folha de pessoal. Não significa 10% de aumento salarial, ok? Quando o Jefferson disse, mas está garantido 10%, podemos comemorar, então, se for. Não, entendo que não é isso, está falando de... Porque vocês sabem muito bem, melhor do que eu, nós estamos falando de correção da inflação, que é previsto na Constituição, que foi descumprido, não em relação à sua totalidade, foi corrigido parcialmente nos últimos anos, ou está se falando, e aí eu quero me alegrar se vocês vão falando, de aumento salarial. Então, recomposição. Então, é muito diferente a audiência terminar aqui dizendo que nós estamos saindo com um orçamento garantindo 10% de aumento. Nós estamos falando de recomposição, que significa o quê? Recomposição do salário que foi corroído pela inflação, ou seja, recomposição em função da inflação do período, não é isso? Essa questão do orçamento, Jefferson, é uma previsão que o governo faz para o ano de 2017, uma previsão orçamentária. Essa previsão, que estão jogando 10%, ele está trabalhando com 10%, que nem o Raul acabou de falar. Isso não quer dizer que ele vai dar os 10%. Não é aumento salarial. É reposição. Se for a inflação chegar no 8% e o prefeito falar, vou dar 8%, ele está dentro dos 10%. Vamos supor que a inflação venha de 15%, um exemplo. Ele está prevendo 10%. Ele não vai conseguir cumprir. É uma previsão isso aí, não quer dizer que vai chegar nos 10%. E aí o que acontece? A reposição salarial, 8%. O que o Otávio falou no início, a perda salarial do funcionalismo poderá ser aí aumento salarial. Aumento real, que a gente chama na linguagem sindical, é isso, aumento real. Aí você tem um aumento real, mas na verdade não terá um aumento real. Você está repondo um prejuízo do passado. Aumento real, quando a categoria está 100% com o aumento cumprido, a reposição salarial, aí você tem um ganho. Aí sim, aí aumento. Nesse caso não é uma reposição. Ele faz essa previsão para
uma segurança, entendeu? E aquilo que se perguntou, voltando lá, é sobre a receita recorrente líquida, né? Que é da margem prudencial de 54%. Não é sobre o total do orçamento, é só sobre a receita do... Não, só para também deixar bem claro, acho que um pouco a Sandra levantou e me botou uma dúvida. O que está sendo previsto neste orçamento de 10% não é 10% de aumento de gastos com folha. É 10% de recomposição. Porque 10% de aumento de gastos com folha pode não dar aumento para ninguém e contratar mais gente. Você está dando os 10% de aumento com gasto de folha. Você está contratando, que também é uma demanda, mais funcionários. Então você também está aumentando o gasto com folha, obviamente, quando você aumenta o seu quadro, né? Que é uma necessidade da administração. Mas nós estamos falando de, além do aumento vegetativo aí do número de profissionais que a prefeitura terá durante o período, nós estamos falando de 10% de revisão salarial. Né? 10% que possa ser aplicado como revisão salarial, de uma previsão de 10% de revisão. Né? Porque se você for considerar que é 10% de aumento de gasto com folha, isso não vai chegar mesmo como recomposição salarial no bolso dos trabalhadores, porque certamente a prefeitura terá que contratar ao longo do período, sempre assim, né? É isso? Mas é aumento para a recomposição ou para a folha, de uma maneira geral? Então não se garante aquilo que... Né? Então não se garante aquilo que... né? De recomposição. Então o crescimento de folha aqui deve ser além de 10%, porque se você... Né? 1. Sim. Do Marcelo aí, né, Marcelo? Ó, a inflação foi de 8%, ok. Eu, executivo, decido 8% de recomposição salarial e 2% de aumento, é disso que nós estamos tratando. Tem 10% reservado, que é, em primeiro lugar, garantir a legislação, que é a recomposição salarial, que é recompor as perdas inflacionárias, que não foi feito no período, e tem esse limite dentro do orçamento, sem nenhuma revisão, vamos dizer, sem nenhuma... enfim, dessa lei que nós estamos aprovando, porque se a inflação for menor, o executivo pode decidir que aumento salarial mesmo esses 10%. E entra os encargos sociais. Salário, nós temos as duas coisas. Isso contemplando com os encargos sociais mesmo. Sim. Mais alguma questão? Eu gostaria de só fazer uma correção. Referente ao que o orçamento que foi deixado para o ano que vem, que é da saúde é 28,76. Peguei no celular. É que nós pedimos 30, né? Exatamente. 32 esse ano? Não, 28,76. Sim, mas você fez uma previsão para 32. 39 e 30. Né? Previsão. Do ano passado? Não. Para esse. Para 2017. 39 e 30. Aí teve a dedução aqui de dotação do orçamento. Em valor absoluto dá quanto? 32 para e para 2016 e o de 2016 é aquela que ele tinha.
Passou de 29 para 32. Um aumento em valores absolutos. Não, um aumento significativo absoluto em virtude do orçamento um pouco maior. Sim, mais uma diminuição em termos percentuais. Se você pegar 28, 27, 28, 76, E o que a gente observava aqui, eu queria até ver se a Cris ou alguém poderia falar sobre isso, que na assistência social, é esse o dado que a gente acabou de ver, há uma diminuição, inclusive, em valores absolutos. Há uma diminuição do orçamento de quanto que estava aí? Dá uma pequena diminuição, mas uma diminuição no valor a menos, né? Uns R$415 mil a menos previsto para 2017 do que o previsto para 2016. Então, é que quando a gente manda lá para a contabilidade, né, Rita? Até também queria saber. Oi? Oi? Ó, quais são os valores aqui da assistência social? O pessoal estava pedindo. Este ano, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, 6.067.000. Quer dizer, o projeto de lei que está sendo aqui apreciado para 2017. E o orçamento agora de 2016, 6.482.000. Então cai de 6.482.000 para 6.067.000, mais ou menos isso, uns 415 mil a menos. 6% a menos. O índice de aplicação na assistência? Do índice total, como a gente viu. Eu acho que não tem, né? A saúde e a educação que você tem aqui, porque ele tem limites constitucionais, então aparece com Mais alguma questão, vereador Marcelo? De obras não tem ninguém aí, né? Ou tem alguém aí da Secretaria de Obras, Planejamento? Mais alguma questão, gente? Pois não, Otávio. Quero aproveitar aqui a presença dos meus colegas servidores da Prefeitura, os vereadores aqui, pessoal de Finanças. Nós, lá do movimento sindical, temos uma preocupação muito grande com o futuro do país, principalmente porque esse governo, que é um governo ilegítimo, ele apresentou uma PEC no Congresso, que já passou na Câmara, agora está no Senado, é PEC 55, que vai limitar por 20 anos os gastos públicos primários, né, ressalvado a correção com a inflação. Tem alguns economistas que fizeram estudos, se essa regra estivesse valendo já há 20 anos atrás, o salário mínimo hoje valeria R$400. Né? Um economista do Rio de Janeiro fez um cálculo de que seria gasto menos 135 bilhões de reais só com saúde, se essa regra estivesse valendo. Então a gente está com uma preocupação muito grande de que no futuro se isso passar, né, a gente vai ter uma dificuldade muito grande, principalmente nos municípios. A Frente Nacional dos Prefeitos aí também está apreensiva com isso daí, tem muita dúvida com relação a essa PEC, que infelizmente o governo quer que aprove a toque de caixa sem muita discussão. Né? Tem até um parecer lá do Senado contrário a essa PEC, foi feita uma enquete pelo Senado aí, que deu acho que mais de 90% contrário a essa PEC,
né, num universo de quase 500 mil consultas. Então, a gente está preocupado lá no movimento sindical com isso daí. Né? Eu não sei se a equipe de finanças tem alguma informação que eu não tenha com relação a isso. Mas tem um economista do Rio, por exemplo, que ele fez uma previsão, que ainda não sei se vai se confirmar, mas ele fez uma previsão de que vai ter uma queda muito forte nas transferências voluntárias, né, aquelas feitas por delegação. Eu não sei se essa previsão se confirmar, vai criar dificuldades para os futuros gestores aí, nos próximos anos aí, dos municípios. Né? Então, essa preocupação nossa ela existe e a gente quer alertar a população, os trabalhadores, de que nós não vamos pagar essa conta da crise, não. Quem pague são os bancos que têm que pagar, porque se você entrar no portal da Auditoria Cidadã, entra lá na internet, acessa o portal da Auditoria Cidadã, fizeram um estudo de 2014, interessante até, o governo federal pagou de juros e amortização da dívida pública mais de 900 bilhões de reais, o que representa 45% do orçamento da União. 45% da União com dívida pública. Né? E vai impor para a população uma restrição, um sacrifício muito grande, e não tem nada nessa PEC que limite o que o governo gasta com juro da dívida e outros encargos que a gente acha abusivo. Então, acho que é uma discussão que tem que ser feita, porque está no Congresso, se for aprovada, vai mexer com a nossa vida por 20 anos. Era só isso. Obrigado. Mais alguma questão? Tiago? Por favor, para o microfone. Rapidinho, eu quero insistir aqui com a loja, parece que a Cristiane não sabia, né, que havia sido reduzido o orçamento da assistência, mas é uma área que não dá para deixar de lado, a gente precisa discutir, vereadores aí, pelo menos garantir o que foi esse ano, né, porque R$400 mil, pensa que é pouco, mas para a área social é muita grana. Eu vou chutar aqui, quantas frentes de trabalho não pagaria com R$400 mil no ano? Então, assim, uma área que precisava rever com carinho aí, pelo menos garantir esse retorno do dinheiro que foi reduzido para o ano que vem. Dá licença um pouquinho. Então, o Tiago, na verdade, assim, esse carinho todo eu sempre tenho assim, com o pessoal da contabilidade, eu sento no começo do ano, toda vez eu vou lá e eu faço, planejo, tudo certinho, né, Áurea? Eu sempre estou todo dia lá enchendo o saco da Áurea, e assim, com certeza esse problema a gente não tem, não, tá? Deve ter acontecido alguma coisa aqui, né, Áurea? Mas com certeza, se tiver algum problema no que vem, a gente conserta. E ano que vem a gente senta com a Áurea, com o Mário e a gente revê, tá? Aí faz mais uma suplementação. Nesse caso, a gente fala assim, são casos pontuais, a gente tem que ver por que ela teve essa redução. Provavelmente está contemplado ou na educação ou na saúde, porque a gente não tira deles mesmo. A gente depende muito da arrecadação da receita. A gente depende disso, entendeu? Assim, a gente não está querendo prejudicar nenhuma secretaria, isso longe da gente. Mas é um caso a ser visto. Se receber a mais... Eu queria, então, pelo menos, para que a gente tenha clareza e também contemple a preocupação dos militantes da área, né, viu, Marcelo? Eu acho que a gente poderia, inclusive pela comissão aqui, né, tirar porque a audiência pública é para isso, para a gente ir esclarecendo, para a gente ir discutindo e conhecendo melhor essa peça tão complexa, como eu disse no começo aqui, que é o orçamento público, mas que a gente possa, a partir daqui, a Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara, fazer um questionamento formal, né, ao senhor prefeito, através da Secretaria de Finanças, né, sobre as justificativas para que os recursos da Secretaria de Assistência Social tenham caído tanto, né, de um orçamento para o outro. Eu acho que é
é uma coisa que a gente pode e deve fazer para ir acompanhando a elaboração orçamentária. Se não podemos ter essa justificativa agora, aqui na audiência pública, que a gente remeta, Marcelo, a minha sugestão, né, um questionamento à Secretaria de Finanças e ao senhor prefeito sobre essa redução numa área tão importante. Pode, claro. A representante do secretário de Finanças disse que vai ter um aumento de 10% global, pelo que eu entendi. Confirma essa informação? Perfeito. Certo. De qualquer maneira, a previsão é positiva. Então, não é que a gente espere que seja colocado o mesmo valor para todas as secretarias, mas que haja um bom senso de manter, pelo menos, o mesmo orçamento do ano passado para as secretarias. Porque é isso que o nosso companheiro do sindicato falou, o presidente em exercício, não, já não é em exercício, desculpe, ele disse que para 2017 não vai haver cortes, que a PEC vai começar a valer para 2018, que é uma maneira até de amarrar os governadores e prefeitos para aceitarem a PEC. Mas se para o ano que não vai ter cortes a gente já está diminuindo, imagine para o ano que vai ter corte. É preciso essa comissão agir com certo responsabilidade, porque nós estamos falando de desemprego, de gente precisando mais de cestas básicas. Eu acho que deveria ser, pela minha pouca experiência na área, mas a área que não poderia ter cortes, né? Educação, saúde e assistência social, as áreas que não podem ter cortes, nem o reajuste e aumento salarial fica a minha manifestação. Muito bem. Eu reitero aqui a minha sugestão, para que a comissão possa, Marcelo, que a gente possa pedir, né, um esclarecimento com relação a essa diminuição não é nem em percentual, né, em valor absoluto mesmo dos recursos para assistência social. Em torno de R$415 mil a menos. Né, e a gente encaminhe amanhã mesmo, o mais rápido possível, para não prejudicar a tramitação do projeto aqui na casa. Mais algumas questões? Vereador Marcelo, vereador Inês também chegou, ainda em tempo de acompanhar uma parte da nossa audiência pública. Vereador Marcelo, quer fazer alguma manifestação para a gente encerrando? A Áurea, os técnicos aqui representando o grande Mário, que não pôde estar presente hoje. Está a caminho? Não está presente. Oi? Sim. Mais alguma questão? Gente, quando a gente faz o convite para a audiência pública, a gente faz para a população e faz também para todos os vereadores. Os da comissão e, inclusive, os vereadores que não participam da comissão. Né? Agora, não existe nenhuma obrigatoriedade formal para que os vereadores participem da audiência pública. A audiência pública, o nome já diz, é uma audiência pública e o principal objetivo é esclarecer o público. Né? Os vereadores, em tese, claro que eu sempre julgo interessante, porque é aqui que a gente consegue receber melhor informações, principalmente num projeto complexo como esse, mas em tese os vereadores têm as suas reuniões de comissões, que são os espaços apropriados e adequados para eles discutirem e emitirem parecer dos projetos de lei. Então,
Eu quero, antes de encerrar, agradecer a presença de todos vocês aqui, vereador Inês, chegou o vereador Marcelo, que é o secretário da comissão, em nome da Comissão de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade. A nossa comissão tem um nome bem comprido, um monte de coisa. Né? Agradecer a presença dos técnicos e do público presente que também contribuiu com esse debate, tá? Com essa discussão, e eu acho que conseguimos esclarecer algumas questões aqui, né? O sindicato teve aqui uma participação importante, né? Para que a gente buscasse garantir essa informação da previsão de 10%, pelo menos, para a revisão salarial dos servidores, né? A vereadora eleita Sandra teve uma participação importante, trazendo também a sua experiência de gestora já da nossa cidade num passado bastante próximo e colocando um pouco a sua experiência, né? E ajudando um pouco nessa discussão, e todos os técnicos que aqui estiveram, né? E o público presente. Agora fica esse alerta com relação à dotação orçamentária da Secretaria de Assistência Social, né? E o meu desejo, junto com a comissão aí, para que a gente possa, pelo menos, pedir um esclarecimento com relação a essa diminuição tão considerável dos recursos da assistência social, e que busquemos garantir, como foi dito, no mínimo, o mesmo patamar de aplicação de recursos, de previsão de aplicação de recursos, já que estamos falando de orçamento, né, de previsão para aplicação de recursos que nós tivemos em 2016 para 2017. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa audiência pública. Boa noite.